Fala aí galera, eu sou o T e não temos tempo a perder, ou pelo menos não queremos perder por causa do tempo. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês, uma extensão de um vídeo que eu comentei com vocês há uns dias atrás sobre a questão de tempo no formato, certo? Atualmente estamos no formato do Snake Eye, do Fire King, de um Tier 0, onde são decks que tendem a grindar jogos. Eles têm um poder de recovery muito legal, muito interessante, trocação de tech pra todo lado e um formato fechado nesses decks, ou seja, decks orientadas para. E aí, por causa desse estilo de jogo em que o deck tem, de atritar bastante, o deck demora um pouquinho pra fazer jogadas, principalmente o deck de Fire King, cada jogada é uma jogada diferente, tem um monte de nuance e tal, os jogos tendem a demorar um pouquinho e acaba chegando perto do tempo. E chegando perto do tempo, é melhor que você tenha uma forma de ganhar. E essa forma, eu debati um pouquinho sobre esse vídeo aqui em cima, caso você não saiba do que eu tô falando, eu comentei sobre algumas formas que estão sendo usadas no formato pra tentar usufruir dessa parada do jogo grindar, chegar perto do tempo e perto do tempo você ter algumas formas de ganhar os jogos. Hoje eu quero estender um pouquinho esse debate, porque saiu em um vídeo em um canal gringo, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, sobre uma possibilidade. Uma das cartas que é um dos carros-chefe disso aí é justamente essa menininha aqui, a Freira, certo? Lembra dela? De muito tempo atrás que foi lançada essa carta e aí eventualmente todo mundo pensava, ih rapaz, essa carta parece até um novo Maxi. Porque o efeito dela basicamente é que você vai poder dar o efeito dela, quick, uma hand trap, e aí pra cada Special Summon que o oponente fizer, na main phase ou na batalha, você ganha pontos de vidas igual ao ataque do monstro. Então isso põe uma pressão gigantesca. Se o jogo atrita, chega perto do tempo, eu vou jogar primeiro, o cara me deu essa hand trap aqui, tá um pouco complicado, tá ligado? O que eu vou fazer? São muitas variáveis ali. Ou até, se o cara vai primeiro e ele me der essa hand trap, tem estágio e estágio do jogo. Às vezes tá muito perto do fim, às vezes nem tanto, mas o cara pode usar pra poder pôr uma pressão. Porque olha, se eu tô indo primeiro e o maluco me deu essa hand trap, por exemplo, mesmo que esteja faltando muito tempo, cara, se a minha mão não tiver com muita tech ou tech seguras mesmo no formato e não tende a ter tantas assim no jogo, fica difícil. Eu vou combar pra cima do cara, ele vai ficar com um monte de vida a mais do que eu. Talvez não dê tempo do cara jogar, voltar pra mim e eu matar ele por cima de uma mesa que ele não estabeleceu porque eu fui primeiro. É difícil, é complexo. Então hoje nós vamos debater um pouquinho em cima de um vídeo de um maluco que um carinha gringo postou aí no canal. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia. De novo, entrando em questões de tempo dentro do formato. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então como eu disse pra vocês lá no outro vídeo, né, algumas techs estão sendo usadas, porque a partir do momento em que o jogo atrita, você é Yu-Gi-Oh, mano, é um jogo competitivo. Se tem uma forma de você ganhar de maneira mais simples, você vai usar, porque pode ser que vale a pena, e vale no formato atual, porque pode usar, tá dentro da regra, então você usa. Uma delas é a Freirinha, beleza? Todo mundo já sabe disso, tenta fazer pressão, porque o cara tem que fazer muitos summons pra poder chegar em algum lugar. Além dela, outras cartas que tá também em voga é o Mourner, porque é uma carta que interage, mas quando o bicho sai do campo ele dá tempo, é uma interação de hand trap que dá dano, e isso chegando perto do tempo é desesperador, você tomar o dano igual ao ataque do monstro que você tirou do campo, e você precisa pra continuar construindo jogada, então isso é importante, e além disso você tem outras ferramentas, como o Agave Dragon, por exemplo, como o Flamberger Dragão, você faz esse cara aqui no teu turno, enquanto você tá indo no T0, e ele vai dar 100 de dano no oponente, porque vai ter o Flamberger no cemitério, você ganhou no tempo, caso esteja muito perto de acabar o Game 3 no tempo, por exemplo. E para além disso, você tem também o Spring, que é um Link 2 muito fácil que você faz. Você faz climb ali com uma Rita qualquer, que chega no Spring, boom, dump Scattershot, e o Scattershot, quando cai no cemitério, dá 500 de dano. Então, à medida em que isso pode acontecer, isso será usado para tentar ganhar alguns jogos. Basta olhar decklists de caras que fizeram tops nos últimos YCS, nos últimos torneios, no DS. A galera vai usando, porque dá pra usar e é tranquilo. Pois é, quanto a isso, é muitas nuances diferentes, cara. São muitas nuances, cada situação é uma situação, certo? É claro que você pode tentar ser o mais otimizado possível jogando com deck, evitando que os jogos cheguem no tempo. Ah, mas eu nunca fui pro tempo jogando torneio. Pode ser o caso, tá? Pode ser o caso. Mas é uma possibilidade e o formato tenta explorar um pouco isso. E aí, o vídeo de hoje é em volta desse conceito todo, e eu não vou falar muito mais, porque já tem um vídeo inteiro aí no canal falando sobre essa questão de tempo e dessas cartas que tentam interagir nesse formato atual de Tier 0 do Fire King com o Snake Eye principalmente é o Tier 0, né? Enfim, mas a gente vai falar um pouquinho
essa menininha aqui, né? Que é a freira. Eu tô apontando pro lugar certo? Tô. Essa menina aqui é a freira. E aí, qual é a questão em volta da freira? Ela é, cara, assim, um pouco desesperadora, né? Ela é um pouco desesperadora. E ela começa a colocar um monte de camadas no jogo. É um pseudo Maxi. Eu não sei se você lembra da época que Vagabundo falava isso. Porque o Maxi... Qual é o conceito do Maxi hoje em dia, né? Você dá um Maxi e o cara fica numa pressão gigantesca. Porque ele não pode passar o turno. Ele só não pode passar porque sim. Porque senão eu vou matar ele. Isso não tem nada a ver com o tempo. O Maxi é genericão. O Maxi é em qualquer estágio em que ele for comprado. Essa dinâmica é imposta. Você não pode agressivar tanto, porque o cara vai comprar muitas cartas. E o Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas. Os decks são muito fortes. Fatalmente ele vai ter uma força pra te amassar. Então você fica pressionado. Se eu comitar pra tentar me defender minimamente, o Maxi vai comprar cartas. Quanto mais cartas o oponente tem, menos eu tenho. Então eu posso perder, porque sim, e morrer. A depender das techs que eu tenho na mão, é complexo. Cada caso é um caso. Ou então, dependendo das cartas que eu tenho, da defesa que eu tenho, eu posso passar o turno, torcer pra tech que eu tenho segurar o turno do cara, se for um formato em que isso cola, e eu tenho o follow, que era a minha tentativa de jogada, mas que eu não vou tentar jogar por causa do Maxi. São complexos os casos, é casos e casos. Só que o Maxi, ele é usado em qualquer estágio do jogo, né? Ele tá banido no TCG, isso não existe pra gente, e aí a Sister é comparada com o Maxi Milk por causa disso, porque à medida que o jogo vai demorando, vai chegando ali perto do tempo, ela é desesperadora. Eu vou ter que fazer um monte de summon pra tentar construir uma jogada nesse formato atual de Snake Eye. O tanto de summons que eu tenho que fazer pra conseguir construir uma play. Se eu for fazer o básico do básico de uma jogada que tá underdraw, por exemplo, que é uma carta que tenta atrapalhar o turno inteiro, beleza, mano, eu vou fazer lá Swarmship, Flameberry com IP. É interessante. E eu comprei techs, eu construí tudo isso só com uma carta, a depender de se eu tomei interação ou não, além do draw. Então, tem nuances, sabe? Tem nuances e nuances. Mas eu gasto muitos summons pra poder chegar lá. E tomando uma Sister. E além da Sister, tem outra hand trap também? Será? Casos e casos. Há quanto tempo tá de acabar o jogo? Eu tô indo primeiro ou tô segundo, sabe? Mas ela tem alguns estágios ali, onde mesmo você indo primeiro, você pode tentar usar ela. Porque se o cara for jogar aí primeiro e tiver nem muito perto do tempo, pode ser que não esteja muito perto. Faltam 10 minutos, vai. 10 minutos. 12, por aí. Eu vou tentar construir minha play, mano. Eu tô tentando jogar, o cara vai tentar interagir comigo, isso leva um tempinho. Mas eu tenho uma Sister por trás. Então, pro cara quebrar a minha mesa e tentar fazer um setup pra segurar a minha volta, porque depois eu vou ter batalha, eu posso ter a Sister. E dando essa Sister, o cara tá numa pressão desgraçada. Porque além de eu estar com a mesa posta olhando pra ele, ou o mais posto que eu consegui fazer perante as hand traps do formato Tier 0 e os decks podem usar, pode estar um pouco fudido, sabe? De conseguir quebrar aquela mesa, estabelecer a board pra preparar a minha volta, tomando o Sister, entrando no tempo. Porque aí pode ser que eu passe o turno e mesmo assim o cara não tenha volume de me dar dano por cima de uma Sister. Porque pra construir a board é muito sumo e muita vida que o cara vai ganhar. Então tem nuances e nuances, depende do momento, depende de muita coisa. Mas isso aqui acontece e é ruim nesse formato, tá? É bem chato. Mas enfim, questão de jogabilidade do formato. O formato é bom, em questão de preço, o formato é péssimo. E essa questão de tempo dá uma baixada num formato que é sim interessante, competitivamente falando, apesar do preço ser uma merda, beleza? Mas essas nuancezinhas aqui dá uma baixada de bola no formato. Mas ainda assim é um formato bom. Mas enfim, essa carta aqui, ela tem esse potencialzinho. Aí, lembrando, isso aqui não é algo que vai acontecer sempre, mas é interessante de mostrar, tá? De mostrar. E eu vou te mostrar agora. Bom, a gente vai trocar aqui de tela. E nessa tela, eu tô no canal desse carinha aqui, ó, o Squids, que o nick do DB dele é o Noobman93. E eu já vi ele jogando no DB vez ou outra. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, se vocês quiserem acompanhar o canal dele aí, eu vou deixar o link na descrição. É esse carinha aqui, tá? Aqui eu só vou mostrar o que ele postou no vídeo do canal dele, que de novo deve estar linkado aqui, caso você queira ver esse vídeo no canal dele. Mas enfim, pra gente ver o que rolou, é o seguinte: como que a gente consegue fazer isso? Se tem alguma possibilidade de tomar a freira e mesmo assim matar o cara, seria um ponto interessante, caso isso acontecesse. Mas lembrando, é um caso específico. O oponente começou, o oponente tentou fazer alguma coisa, o oponente deu freira ao mesmo tempo, e aí eu vou tentar jogar pra cima dele. São casos e casos. Aqui é mais uma demonstração de uma possibilidade, tá? Você vai ver que o campo do cara vai estar vazio e tal, mas é uma demonstração de uma possibilidade, beleza? E pra essa possibilidade, nós vamos precisar de algumas coisas diferentes no deck, que eu já mostro pra vocês. Então, o cara vai começar aqui o jogo. Então, vamos lá. O Snake Ash tá na mão, ele vai tentar começar a jogada dele. Então o oponente deu uma normal summon Snake Ash, efeito pegou o pop, efeito do pop, o oponente responde com a Sister. A partir daí, todo summon que eu fizer, o oponente vai ganhar vida igual o ataque do meu monstro, tá? Lembrando que aqui
eu tenho batalha nesse exemplo, mesmo que a mesa do oponente esteja vazia, tá? É só uma demonstração. Então, pegou aqui o original, você vai linkar fora, fez o Linkuriboh, efeito pop, volta equipado, Snakecast joga fora para invocar o Flamberg efeito, coloca o pop para poder ter custo zero dentro do original, porque aqui, além de tudo, é mais ou menos como quando o Maxi é dado e você quer fazer um monte de summons, porque você quer dar overdeck. Aqui você quer fazer summons, tá ligado? Pra dar vida pro oponente, porque precisa que ele tenha muita vida pra você poder matar por cima disso. Então, a original invocou o frango pegou o santuário colocou a ilha matou o Flamberg. Quer dizer, você linkou dois, perdão, pra fazer aqui a quimera, e aí você vai poder dar o efeito do Flamberg trazendo 2 do cemitério, 2 nível 1. Trouxe os dois aqui, ainda não deu efeito da ilha, tá? Eu me equivoquei, mas vai lá. Vamos, irmão. Juntou os bichinhos, fez uma Fênix e com a Quimera ele fez esse Raging Phoenix aqui, beleza? Então juntou fez a Fênix, a Quimera tava embaixo, a do Little Quimera, juntou, fez aqui um Raging Phoenix. A ilha vai entrar agora. Quer dizer, a ilha ainda não. Linkou pra fazer uns Zilentes. Os Zilentes é importante aqui nessa conta também. Então, tá aqui os Zilentes, que foi feito usando o Raging Phoenix. E agora sim a ilha finalmente é dada. A ilha matou o Pop para poder pegar o frango e como um fogo morreu no campo, né, o Raging Phoenix volta do cemitério. O Raging Phoenix volta, mas o Garonix foi pego pela ilha também. E aí você vai dar os efeitos, né? O Garonix dump Arvata, invoca de volta a Quimera, porque não tem outro Fire King. Quer dizer, tem um frango, né, mas a gente precisa dar um buff de ataque no monstro do oponente. E esse cara ele volta com um ataque mais alto, né? Então, continuamos aqui a nossa jogada. E aí o ponto é o seguinte, ó. Quem que a gente vai precisar para fazer esse OTK? A gente vai precisar de um menininho chamado Psyche and Punisher. Não sei se você tá ligado no Psyche and, mas trocando um pouquinho a tela só para eu poder te mostrar quem é esse cara, é esse cidadão. Caralho, a minha conexão no DB caiu logo agora. Vamos. Tá. É esse carinha aqui, ó. Psyche and Punisher. A gente vai precisar dele. Por quê? Qual é o efeito desse cara aqui? Ele é feito com um Tanner, mais um ou mais não Tanners. E enquanto seus pontos de vida são menores que o do oponente, esse Synchro Card é inafetado por efeitos do oponente, efeitos ativados do oponente, beleza? Tranquilo. E uma vez por turno, você pode pagar 1000 pontos de vida, escolher um monstro que você controla e uma carta do oponente controla, banas, beleza? Mas no começo da Dama de Step, você pode fazer essa carta ganhar ataque igual a diferença entre os seus pontos de vida e os pontos de vida do oponente. O que a Sister tá fazendo é roubar os pontos de ataque do teu monstro e colocar na vida dele. Então a vida dele vai crescendo. Isso é ruim, porque eu não vou conseguir tirar essa vida. E chegando no tempo ele vai ter mais vida que eu, então esse é o problema. Mas e se eu conseguir tirar essa vida, essa diferença de vida? O Psyche End quer ver a vida do cara crescer pra diferença ser grande e o ataque dele ficar maior. Mas como você sabe, no deck de Fire King você não faz Synchros, tá ligado? Você não faz os Synchros de jeito nenhum. Aí é que entra uma das dinâmicas mais interessantes desse formato, que é as Ritas, né? Eu chamo todas as Ritas, todas as Charmer de extra deck de Rita, porque a primeira que lançou é a que fica na minha cabeça. Então, ela é a Rita vermelha, mas ela é apenas a Rita. As outras são as Ritas da cor dos atributos, beleza? Então, você tem a Rita preta, que também é usada no formato, que é essa menininha, esse cara aqui, né? Também é usado no formato. Mas, o que eles fazem? Eles pegam cartas do cemitério do oponente e invocam pro teu lado na seta do teu monstro. Esse é o ponto. E isso gera dinâmicas muito doidas no formato. Como é um formato de Tier 0 de Snake Eye, rola direto de você fazer uma Rita e roubar um Snakecast do cemitério do oponente pra você. Pra ele construir jogada pra você. É muito doido. A Rita faz isso, a Rita preta faz isso com a Witch. E a Rita aqui faz com os Snake Eyes ou Fire King, a depender de como esteja o momento do jogo ali, né? Então, beleza. Esse é o único jeito que tem de eu ter um Tanner. Eu tomar uma Hand Trap e roubar pro meu lado, pra eu ter um Tanner jogando de Fire King, a menos que eu dê normal sumo de uma Hand Trap minha Tanner 3. Porque se eu tiver Flamberg, que é 8, Garonix, que é 8, por exemplo, e o Kirin também, que é 8, se eu tiver ele e um Tanner do lado, eu tenho o nível 11 do Psyche End. Mas aí é que entra a única carta que nós estamos contando aqui, que é a Sister. Porque se tiver a Sister, dá pra fazer isso, chupando ela do cemitério do oponente. Só que o atributo dela é água. É difícil, né? É difícil, mas existe, obviamente, uma Rita de água, que é essa menininha aqui, ó, a Aérea. Ela é uma Rita de água. Então, você faz a Rita de água e rouba a Sister pra você. E como que você faz a Rita de água? Por dentro dos Zilentes. E o Raging Phoenix é mais summons, é mais monstro no campo, é mais ataque pra dar pro oponente. Os Zilentes é água, você usa os Zilentes e outro bicho pra chegar na Rita. A Rita chupa a Sister do cemitério do oponente pra você e você constrói as paradas a partir daí. Entendido isso, voltemos pro combo aqui, né? Então, o cara chegou nos Zilentes, o Zilentes vai ser linkado com outro monstrinho aqui pra poder virar a Rita azul. E é nesse ponto que chegamos, porque a Rita azul vai dar efeito, vai chupar ali a freira do cemitério do oponente, você linka com, sincra, na verdade, né, com o Garonix, pra poder fazer um Psyche End. Eu vou botar na velocidade 2 aqui porque tá foda.
pra poder fazer o Psyche End e ele ganha ataque igual a diferença da vida da tua com a do oponente. É isso. Você junta ali, faz uma princesinha do amor, a princesinha do amor vai dar efeito, vai invocar alguém do cemitério e vai trazer aqui um bicho de lá. E você, com isso, você tem aí pouco mais de 40k de dano pra dar no oponente. Porque a vida do Psyche End fica 37.650 nesse exemplo aqui, que tiveram esses sumos específicos e tal. Nesse exemplo aqui. Claro que a tua jogada não é feita com o oponente com um campo vazio pra você poder bater. Claro que não. Aqui são tentativas de jogada que você pode ir tirando carta do oponente, Você pode ter dado hand trap no oponente, um formato é assim. Então, se você tá tendo batalha porque você tá indo segundo, o oponente foi primeiro, você pode ter dado uma hand trap ou outra ali que tentou minar o campo do cara, o cara não conseguiu construir muita coisa, a interação com você não tá tão boa assim, pode rolar um tipo de coisa dessa. O ponto é, se você não tem muito o que fazer, você vai perder porque o cara vai ter muita vida, você não vai conseguir comitar, sabe? Então, tem esses detalhes, tem essas nuances. É claro que a depender do que seja, você pode... É que tomando... Esse aqui é o cenário tomando freira. Eu tô tentando pensar, né? Porque se o cara passou com pouca coisa no campo, eu posso também fazer pouca coisa e só dar dano nele, só bater. Pra tentar dar 1 de vida. Eu não tenho que dar 40k de dano, eu tenho que dar 1 de dano nele. Pra eu ter mais vida que o oponente, tá ligado? Nesse estágio do jogo. Mas se eu tô tendo que dar dano no oponente under freira, fudeu. Aí você tá com foda-se e vai pra dentro. Esse é um exemplo do que pode rolar. Particularmente, eu achei interessante. Não é uma coisa assim que você vai ver toda hora, mas é uma possibilidade do formato. Aqui você dá um dano maior do que a vida que o oponente tem, dando freira em você, tá ligado? É doideira isso aqui. O vídeo é mais pra mostrar pra vocês essa possibilidade, essa parada que apareceu no canal desse cara, que particularmente eu achei poggers. Desculpa a palavra, se essa palavra foi muito forte pra você, mas eu achei poggers. Foi interessante, cara. E tá aqui os responsáveis por isso, né? É claro, você vai ter que queimar algumas coisas. Rita azul, porque você faz os ilentes, é o caso. É frágil pra um monte de coisa, o oponente tem um deck parecido com o teu. Então, além de ter a freira, é capaz de ele ter uma outra hand trap. Depende de quando construiu a play, depende do push que ele tem, depende de uma caralhada de coisas. Depende. Mas é mais uma demonstração, tá? O vídeo é mais uma demonstração, onde, através da Ritinha azul, você chegaria num Psyche End e isso faria você dar dano under freira. É um pouquinho irreal, tá? Mas eu gostei do roleplay. E eu resolvi e achei interessante trazer esse vídeo pra vocês, pra eu ter registrado aqui no meu canal essa parada. E esse tipo de coisa me deixa empolgado, tá ligado? Eu sei que não é tão real assim, mas se rolar num torneio, vai ser interessante. Vai ser engraçado se acontecer. Mas a dinâmica da freira é chata, não é boa, não é legal. E isso aqui foi uma parada legal em cima disso, tá? Mas, de resto, diz aí se você achou uma merda. Mas é basicamente isso que eu queria mostrar. Valeu, falou meus amigos e até mais.